Olá, meu nome é Mara Melnick e nós estamos no segundo dia do lançamento do nosso curso online Dicas Preciosas para o Ministério Infantil. Como você já sabe, nós disponibilizamos 3 aulas gratuitas para esse lançamento do nosso curso online e hoje é o nosso segundo dia de aula. Hoje também a nossa surpresa, o presente de hoje é o e-book. Hoje é o dia de você receber o e-book que nós preparamos exclusivamente para esse lançamento. Um e-book que trata um pouco mais dos assuntos das aulas e com 2 assuntos inéditos: discipulado de criança e evangelismo infantil. Então, lembrando que se você quiser conhecer mais sobre o curso online que nós estamos lançando, na descrição aqui do vídeo do canal tem um link onde você pode clicar e já conhecer o curso completo. Lembrando também que para receber o e-book tem um outro link onde você clica, é feito o seu cadastro e você vai poder baixar esse e-book gratuitamente. É a nossa surpresa, é o nosso presente para você. Vamos lá então para a segunda aula? Então, dentro do nosso curso, nós estamos tratando o que todo mundo precisa saber sobre o Ministério Infantil. E uma coisa importantíssima que todo mundo precisa saber é: tudo o que nós ensinamos no Ministério Infantil é através da Palavra de Deus. Então eu fiz esse cenário aqui hoje. Eu vou explicar para vocês por que eu coloquei esse monte de coisa aqui. Mas é disso que nós vamos falar hoje, da Palavra de Deus que nós semeamos no coração das crianças através das nossas aulas. Então vamos falar um pouquinho das histórias. Por que as histórias têm esse magnetismo sobre as pessoas? Todo mundo gosta de ouvir histórias. Jesus foi um contador de histórias. Muitos dos ensinamentos que nós recebemos até hoje são através das histórias. Tem um teólogo chamado Eugene H. Peterson que ele fala a respeito disso. Ele diz assim que nada nos mantém afastados do campo magnético das histórias. E é verdade. Quando a gente começa a contar a história, as pessoas se sentem atraídas pelas histórias. E Jesus, ele escolheu esse método para transmitir esses conhecimentos. Um exemplo disso são as parábolas. Quantas parábolas nós temos que nós ensinamos para as crianças? Histórias que têm ensinamentos profundos. Outra coisa que esse teólogo diz é que um bom contador de história nos acolhe dentro da sua história. Veja que interessante. Então, quando nós estamos contando histórias, nós estamos trazendo as crianças para perto da história, para perto do que nós estamos ensinando. Ele também diz que as histórias não nos contam algo simplesmente e ponto final. Não, elas convidam a nossa participação. Um bom contador de história nos acolhe dentro das suas histórias. Nós sentimos as emoções das histórias. Nós ficamos absortos no drama. Nós identificamos-nos com os personagens. Se o contador de história for bom, se abrem janelas e portas. Moisés também foi um contador de história. Os 5 livros da Bíblia que ele escreveu é um relato através de histórias. O povo no deserto, a abertura do Mar Vermelho. Veja que poder que tem essa estratégia que Jesus nos deu de contar história. Mas precisamos nos aperfeiçoar. Tem coisas que nós precisamos aprender. Quando contamos histórias, precisamos colocar a emoção, a intenção, o que está acontecendo ali na hora. Não é contar por contar. Não, precisamos primeiro estudar. Temos que estudar muito para contar bem a história. Nada melhor para um cristão do que estudar a Bíblia, não é verdade? Então tem que estudar o texto, o contexto que vem antes, o que vem depois, para tentar entender o que aquele momento representava, quais as emoções que estavam envolvidas naquele momento, quais as intenções, qual é o ritmo da voz, estava tenso, era um momento alegre, era um momento triste. Tudo
tudo isso, se você começar a prestar atenção e colocar dentro da sua história, ela vai ficar mais atrativa, esse magnetismo, né, que a gente tem quando a gente está ouvindo uma história contada por um bom contador. Então, eu quero encorajar você a anotar essas dicas que eu estou dando aqui hoje e colocar em prática. A criança gosta muito quando a gente está contando história e a gente muda a voz dos personagens. Claro, você não precisa fazer uma encenação muito grande, mas é muito interessante você mudar a voz do personagem. Por exemplo, quando tá falando de Golias, faz uma voz mais forte. Quando tá falando de Davi, faz uma voz mais de menino. Tenta colocar isso dentro da história. Tudo isso a criança gosta, isso atrai a criança para o que você está falando. E é um exercício, sabe, querido? Quero te dizer que você precisa conhecer as histórias muito, colocar em prática tudo isso que eu tô falando, mas é um exercício. Quanto mais você contar a história, melhor vai ficar. E agora eu queria falar com você sobre as histórias bíblicas. Preparei tudo isso daqui para te falar que nós temos na nossa mão a Bíblia, um livro com histórias fantásticas, extraordinárias. Às vezes nos preocupamos. As crianças têm acesso a tanta coisa. É verdade, elas têm acesso a muitas coisas, a tecnologias, tablets, celulares, as imagens, as cores. Mas Deus deixou para nós a Bíblia. E se pararmos para pensar, a Bíblia tem histórias fantásticas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? As histórias bíblicas, que ferramenta poderosa nós temos nas nossas mãos. Em João diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus está na palavra de Deus. Através das histórias bíblicas, as crianças podem receber a Jesus. Através das histórias bíblicas, as crianças podem conhecer a Deus, podem conhecer a Jesus, podem conhecer os valores, os princípios, os preceitos da palavra de Deus, os preceitos do reino de Deus e aplicar na sua vida. É através da Bíblia, esse livro poderoso. Então, no Ministério Infantil, tudo nós temos que ensinar através da Bíblia. A Bíblia apresenta histórias em que um povo andava pelo deserto e uma nuvem os acompanhava e os protegiam do sol, do calor do deserto. A Bíblia conta a história de uma mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e depois o enxugou com os seus cabelos. A Bíblia também conta a história de um lugar onde existe uma árvore diferente, uma árvore que dá 12 frutos na mesma árvore. Que coisa extraordinária! O livro de Apocalipse narra essa história sobre a árvore da vida. A Bíblia também conta a história de um homem bem velhinho chamado Abraão, que viajou por muitos lugares e esse homem não tinha filho. Teve seu filho quando era muito velhinho, o filho da promessa. A Bíblia conta a história de Jesus com as crianças. Algumas passagens em que Jesus está com as crianças. Ela conta a história do dia em que o sol parou. Tem a história de uma cidade diferente. Uma cidade onde as ruas são feitas de ouro, onde existem mansões, casas celestiais. A Bíblia conta a história de lugares muito diferentes, lugares longínquos, culturas muito diferentes. As nossas crianças gostam de príncipes, gostam de princesas. A Bíblia tem muitas histórias que falam de reis, de príncipes, de princesas, reis extraordinários, princesas lindas que salvaram um povo inteiro através da sua fidelidade a Deus. A Bíblia conta a história de um menino que aos 8 anos assumiu um reinado, Josias, o jovem rei. E mais tarde, o que aconteceu? Ele achou o livro da lei e ele leu para todo um povo que se arrependeu. A Bíblia conta a história de castelos, de reinos, de dinastias, de povos que lideraram o mundo durante um determinado período. E por que eu tô falando isso para vocês, queridos professores? Porque a gente pode ensinar tudo através da Bíblia. Tudo. Você quer falar sobre provisão de Deus? Tem
história na Bíblia. Você quer falar sobre como Deus pode usar a vida da criança? Tem a história daquele menino. Lembra que com o seu pequeno lanchinho que ele levou, ninguém tinha levado, ele levou 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, através dessa doação dele, que ele ofereceu o lanche dele, Jesus fez um milagre e alimentou o quê? Mais de 5.000 pessoas. Isso fala do quê? Do poder de Deus. A Bíblia tem histórias que nós podemos, através delas, evangelizar as crianças. Existem passagens bíblicas que nós podemos usar para evangelizar o caminho da salvação. A Bíblia tem história que fala dos milagres de Jesus. Aquela história quando ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, acordou da morte e saiu. Apenas um comando de Jesus e aconteceu aquele milagre. Os meninos, eles têm uma fase em que os meninos, eles gostam de demonstrar força. Fale de Davi. Davi, ele era pequeno, o gigante era grande, mas através do poder de Deus, Davi derrotou aquele gigante. Você quer falar sobre a criação do mundo? Conte para a criança de um Deus poderoso, que através da sua palavra criou tudo o que existe. Homem nenhum conseguiu fazer o que Deus fez através do quê? Do poder da sua palavra. Ele disse: haja luz, e a luz apareceu. Ele disse: haja separação entre águas e águas. As nuvens subiram para o céu e as águas se juntaram em mares. Através de sua palavra, quando ele disse que apareça a porção seca, os mares retrocederam, a terra apareceu, que da terra brotem plantas, as plantas foram brotando. Que poder extraordinário! Ele disse que no céu apareça o sol, a lua e as estrelas. Deus criou o sol através do poder da sua palavra. Será que existem histórias que ainda a gente não contou para as crianças? Claro que sim. A palavra de Deus, ela se renova. Nós podemos usar a mesma história para aplicar diferentes princípios. Lembra que ontem a gente falou? Escolha um tema. Então a mesma história, a história de Zaqueu, eu posso falar sobre honestidade, eu posso falar sobre arrependimento. Eu só preciso mudar o objetivo. Então, meus queridos professores, tudo que nós ensinamos no Ministério Infantil é através da palavra de Deus. Professores, quando a gente está preparando as nossas aulas, a gente ontem falou de planejamento. Então, quando você estiver preparando o teu planejamento de aula, você precisa colocar o quê? As histórias bíblicas como foco central. O centro é a história bíblica. A partir da história bíblica que você vai ensinar todo o restante. Então eu escolhi uma história bíblica que fala de honestidade. Daí eu vou procurar um versículo que reforce o que eu ensinei através da história bíblica. Ah, Mara, e o período de cânticos? A música, ela fica na sua memória. Nós temos que usar esse instrumento poderoso, essa ferramenta poderosa que é a música, para passar valores para as crianças também. Pensa como vai ficar gravado na mente da criança se eu utilizar a história, o versículo e a música, todas com o mesmo tema. Cante músicas que falem da palavra de Deus. Cante músicas que reforcem o aprendizado, ok? E quando você for fazer o período de atividades, as atividades manuais que a gente faz tanto com as crianças, o que tem que fazer? Tem que reforçar tudo aquilo que eu tenho ensinado. E tudo isso a partir do foco central, que são as histórias bíblicas. Ah, Mara, eu gosto de fazer um período de jogos. Não tem problema fazer o período de jogos. Só faça os jogos como um período de fixação. Por exemplo, faça jogos com perguntas e respostas sobre a palavra de Deus. Foi ensinada através da história bíblica. Utilize elementos que estavam na palavra. Por exemplo, estou falando de salvação, o jogo da velha. Eu vou utilizar o jogo da velha no dia que eu falei de salvação. Ao invés da pecinha ser bolinha e X, faça cruz e coração. Que toda vez que ela pegar a cruz, ela vai estar lembrando do que você ensinou. Então, quando você coloca as histórias bíblicas como foco central, você pode ter certeza que as crianças vão estar aprendendo o que você está dizendo. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, meu querido, para terminar esse nosso vídeo, eu queria deixar um devocional para você. Eu queria te perguntar:
o que você tem semeado? Quero te dizer que na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Se você está semeando a palavra de Deus, você vai colher coisa boa, você vai colher transformação de vida. A gente está trabalhando, a gente não confia no que a gente está fazendo. Então, confie no que a palavra de Deus diz. Ela diz assim: tudo o que o homem plantar, isso também ele colherá. Lá em Gálatas 6:7. Se você está plantando a palavra de Deus, você vai colher os frutos dessa tua plantação. Você vai colher os frutos dessa tua semeadura. Não desanime. Fique firme nesse propósito de ensinar tudo através da palavra de Deus, como a gente colocou hoje. Como que você tem regado essa tua semeadura? O discipulado. Como que é esse discipulado? Como que você tem feito isso? Discipular é árduo. O discipulado é o dia a dia. Hoje, é amanhã, às vezes leva tempo, mas o discipulado ele tem resultado, ele dá resultado. Confie na sua semeadura. E Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Você está fazendo bem para essas crianças, porque ao seu tempo ceifaremos, colheremos. Então fica com essa mensagem aí sobre plantação, sobre colheita, sobre semeadura. Semeie a palavra de Deus no coração das crianças e você vai colher bons frutos, ok? Então, Deus abençoe e até amanhã na nossa terceira aula.